até o 23, na sequência das nossas mensagens de estudo sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo o Evangelho de João. Então, João, capítulo 20, versos de 19 a 23, assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra do Senhor Deus, que nos diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. De alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Paz seja convosco. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na noite de hoje, na sequência da nossa série de estudos sobre o Evangelho de João, hoje a porção que nós vamos estudar sobre a Palavra de Deus recai exatamente sobre esse trecho das Escrituras, que foi um momento muito belo, um momento muito difícil para a vida dos discípulos, mas em seguida um momento que trouxe muita pacificação. Por isso, na noite de hoje, irmãos, nós queremos fazer a nossa meditação sobre a maravilhosa presença de Jesus. Por que essa presença é maravilhosa? Dentro desse contexto é o que nós queremos estudar nessa noite. Vamos ao contexto do texto, irmãos. O contexto dessa história é a sequência que os irmãos muito bem sabem, os irmãos que têm acompanhado dominicalmente os nossos estudos. Logo no domingo cedo, domingo do dia da ressurreição do Senhor Jesus, conforme estudamos no domingo passado, Maria Madalena foi bem cedinho ao sepulcro e percebeu que a pedra que estava sobre a entrada do sepulcro, aquela pedra havia sido removida. Então ela corre até a cidade e chama Pedro e João. Ela conta essa notícia para os dois. Os dois vão correndo até o túmulo. João chega primeiro, Pedro entra primeiro, mas não entra. Ele chega primeiro, mas não entra. Depois, somente depois é que ele entra e percebe que, de fato, aquelas notícias são verdadeiras, de que o Senhor não está ali no túmulo. E isso é muito, para eles, uma grande surpresa. Só que Pedro e João, depois que eles percebem que Jesus de fato não está mais no túmulo, eles retornam para a cidade. Maria Madalena permanece junto ao túmulo chorando. E enquanto ela chora, ela ouve uma voz, ela olha lá para dentro e ela vê dois anjos. E os anjos perguntam: por que você está chorando? Não está mais aqui aquele a quem você está buscando. E imediatamente ela se volta para trás e ela vê Jesus. Só que quando ela vê Jesus, ela não o identifica como o Senhor ressurreto. Ela acha que é algum jardineiro que está cuidando dos túmulos. Então ela fala para o jardineiro: aonde está o meu Senhor? Diga onde o colocaram, porque eu irei retirá-lo. E aí ele fala para ela: Maria. E a forma como ele fala para ela então identifica. E ela percebe que aquele homem não é um jardineiro, mas é o próprio Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus conversa ainda um pouco com ela, e depois ela sai e vai. Aí sim ela retorna para a cidade. Mas Jesus fala para Maria Madalena o seguinte: avise aos meus discípulos que eu me encontrarei com eles. Pois bem, é domingo, bem cedinho. Ainda naquele mesmo domingo se dá esse encontro que nós acabamos de ver. É sobre esse encontro, é sobre essa manifestação do Senhor Jesus Cristo naquele lugar conhecido como cenáculo. É uma sala em um lugar qualquer, onde o Senhor se apresenta, e Ele se apresenta de uma forma maravilhosa. Por isso a mensagem de hoje: a maravilhosa presença de Jesus. O texto bíblico nos fala, irmãos, que Jesus não bate a porta.
as portas daquele lugar estão trancadas, porque os discípulos estão com medo da reação dos judeus. E sem bater a porta, sem que aquela porta fosse aberta, o Senhor Jesus se estabelece ali de uma forma maravilhosa. E Ele diz: paz seja convosco. Vamos aprender, irmãos, sobre a presença maravilhosa de Jesus. Em primeiro lugar, irmãos, essa presença de Jesus, ela é maravilhosa porque real. É uma presença real. Jesus está vivo, Ele não é uma ficção, Ele não é um fantasma. Por isso a presença de Jesus, ela é maravilhosa porque é real. Vamos entender essa parte. Tão logo o Senhor Jesus Cristo se apresenta naquele lugar, Ele anuncia: paz seja convosco. E tão logo Ele diz isso, Ele já vai tratando de mostrar as cicatrizes no seu corpo. Ele mostra então as cicatrizes nas mãos e no lado que foi alvejado pelo soldado, para que não restassem dúvidas de que se tratava do próprio Senhor que estivera na cruz, mas agora ressuscitar. Ele está ali em corpo, mas não naquele corpo morto, mas agora no corpo novo, no corpo ressuscitado. Ele se apresenta assim, irmãos, dessa forma extraordinária. Ele não bate a porta porque o seu poder transcende a lógica humana. Irmãos, como nós muito bem sabemos, o Senhor Jesus Cristo, nem o Senhor Deus, nenhum dos dois, nenhum age de acordo com a nossa lógica. O Senhor não depende da nossa lógica para agir, e graças a Ele por isso. Porque nos nossos momentos de confusão, nos nossos momentos de tribulação, a nossa fé fica muito rala, muito baixa. E aí nós nem vemos quando é o Senhor que está agindo. Próximo slide diz assim: por vezes nós não sentimos ou não percebemos a presença do Senhor na nossa casa, no nosso lar, devido ao fato de estarmos esperando que Ele se manifeste de uma maneira comum, ou seja, de acordo com a nossa lógica. A gente quer que Ele bata a porta, a gente quer que o telefone toque e o Senhor fale conosco. A gente vai querer que o Senhor se manifeste de acordo com a nossa lógica. Ou a gente só espera que o Senhor se manifeste de forma extraordinária. Irmãos, às vezes é difícil na nossa confusão mental, de acordo com as tribulações que nós enfrentamos, é muito difícil nós ouvirmos a voz de Jesus. É muito difícil nós percebermos que o Senhor está presente, mesmo nos momentos mais difíceis. Por quê? Porque nós pensamos que o Senhor age ou somente com a nossa lógica, ou Ele só age de maneira extraordinária. Aí nós ficamos pensando assim: eu não tive nenhuma revelação, nenhum anjo apareceu para mim em sonhos, Jesus não esteve na minha casa como Ele esteve lá no cenáculo naquele dia. E nós ficamos estabelecendo condições para o Senhor se apresentar na nossa casa, e aí nós não conseguimos vê-lo. Irmãos, nós como servos de Deus, nos dias de hoje, precisamos entender que a presença do Senhor na nossa casa, ela é real, independentemente de haver um batido de porta, independentemente de haver uma mensagem no nosso e-mail ou no Facebook, irmãos. O Senhor, Ele transcende a todas essas nossas coisas inventadas pelo homem, porque Ele é um Deus vivo, Ele é real e simplesmente Ele se estabelece. O Senhor, Ele age, irmãos, na nossa casa e na nossa vida, tanto de maneira bem simples e bem comum, como também Ele age de forma extraordinária e maravilhosa. A nós compete, irmãos, estar em comunhão com Ele, e aí nós o veremos nas simples coisas e nas coisas extraordinárias. Em segundo lugar, irmãos, essa presença do Senhor Jesus Cristo, ela é maravilhosa porque ela é oportuna. Ela é muito oportuna. Vamos falar brevemente sobre isso. Por que a presença do Senhor ali é oportuna? Irmãos, o Senhor Jesus Cristo sabia exatamente como aqueles discípulos se encontravam naquele momento. Observemos bem que o texto nos diz, o Evangelho de João nos diz que os discípulos estavam com medo dos judeus e aquela casa estava com as portas fechadas. Jesus sabia disso.
O Senhor Jesus Cristo sabia daqueles últimos acontecimentos. E como ele conhecia o coração de cada um daqueles discípulos, ele sabia como estava o ânimo de cada um. Ele conhecia profundamente que aqueles discípulos, irmãos, tinham um limite para as aflições que eles deveriam suportar. E exatamente no momento que era oportuno, ou seja, no limite daquele dia, no dia em que o Senhor assim determinou, conforme estava predito pelos profetas desde o Velho Testamento, ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Pois bem, irmãos, naquele dia ele se apresentou de forma oportuna, como conhecedor da alma humana. Jesus sabia o quanto aqueles homens estavam em aflição e agonia, perplexos e descrentes diante daquele quadro de incertezas. E que quadro de incertezas era esse? Aonde está o nosso Senhor? Já é esse o terceiro dia desde que ele faleceu, e agora? Essas incertezas tomavam conta da mente e do coração daqueles homens. Eles estavam com medo da reação dos habitantes de Jerusalém naqueles dias. Irmãos, Jesus sabe que somos formados de sentimentos, vontades, sonhos, certezas e também de medos, porque os medos habitam a nossa alma. Todos esses e outros sentimentos mais são normais, são sentimentos dos quais nós somos passíveis de termos. Jesus demonstra, irmãos, com a sua aparição oportuna, que no momento dado por Deus, Ele se faz presente porque sabe o quanto podemos suportar nos momentos de dor, incertezas e medo. Não é vergonhoso ter medo. Medo é algo natural. Vamos tentar imaginar como estava a mente, como estava o coração daqueles homens que passearam com Jesus, que viajaram com Jesus, anunciando que Ele era o Filho de Deus. E de repente, e não mais do que de repente, aquele homem é crucificado, é sepultado, eles vão para casa na sexta-feira, no fim da tarde, e não tem mais nenhuma notícia. Eles então resolvem se reunir para um proteger o outro e trancam as portas da casa. E João, é claro, ele diz, eles estavam com medo da reação dos judeus. E o Senhor Jesus Cristo, na hora certa, se apresenta e diz: paz seja convosco. Irmãos, a presença do Senhor Jesus Cristo, ela é maravilhosa porque oportuna, no momento exato. Em terceiro lugar, irmãos, essa presença do Senhor Jesus Cristo, ela é maravilhosa porque pacificadora. O Senhor Jesus Cristo se faz presente para declarar, anunciar e abençoar com a sua paz. Estudemos um pouco sobre isso. O Senhor Jesus Cristo, sem bater a porta, Ele se apresenta e diz: paz seja convosco. Eu acho muito interessante essa expressão, irmãos, do Senhor, paz seja convosco, porque possivelmente, e aí é uma opinião minha, possivelmente os discípulos estivessem não apenas com medo dos judeus, como diz João, mas porventura, talvez, repito, irmãos, talvez tenha passado pela mente deles a seguinte ideia: puxa, nós falamos que iríamos ficar com o Senhor Jesus até os últimos momentos e nós o abandonamos. O que acontecerá conosco quando nós nos reencontrarmos? Certamente Ele vai nos passar uma bela descompostura. Certamente Ele vai dizer: e aí, hein, João? Pedro, onde você está? Pedro, o que foi que você disse mesmo? Mas na verdade, irmãos, quando Jesus se reencontra com os seus discípulos, Jesus não os censura, Ele os abençoa. Paz seja convosco. Aqueles homens não abandonaram Jesus porque eles eram maus. Não. Eles eram novos na fé. E tudo era muito novo para eles. O terror da morte de Jesus e da perseguição que viria e veio sobre os seus discípulos era muito grande. Eles não tinham ainda lastro de fé para suportar tudo aquilo.
Por isso Jesus sabe que aqueles homens precisam não de cobrança, não de repreensão naquele momento, mas aqueles homens precisam de uma palavra de paz. Por isso Jesus repete, minutos depois, a mesma expressão: paz seja convosco. Ele está ali, irmãos, sabendo que Ele sabe o quanto os nossos medos abalam a nossa fé e fazem cair por terra a nossa razão e a nossa esperança. É por isso que Ele conhece o nosso interior, Ele sabe da importância da sua palavra pacificadora e Ele não economiza em nos abençoar com a sua paz. Irmãos, para que a nossa vida siga em normalidade, nós necessitamos receber a paz que somente Jesus oferece. A paz do Senhor Jesus, ela restabelece o nosso ânimo, ela fortalece a nossa fé e nos prontifica para o enfrentamento das situações que teremos que enfrentar. Não poderemos fugir de nenhuma delas. Por isso, irmãos, a presença de Jesus, ela é maravilhosa, porque ela é pacificadora. Em quarto lugar, irmãos, a presença do Senhor Jesus Cristo, ela é maravilhosa porque proposital. Há um propósito do Senhor Jesus em se fazer presente e abençoar a sua igreja. Observe bem no texto bíblico que Jesus diz assim, no versos 21 e 22, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Observe bem que quando o Senhor Jesus Cristo se faz presente, Ele estabelece um propósito para a vida da igreja. Por isso a presença de Jesus, ela tem um propósito definido, ou propósitos definidos. Vamos falar sobre isso. Jesus se apresenta e confere a dádiva do Espírito Santo. De uma forma extraordinária, irmãos, o Senhor Jesus Cristo sopra sobre os discípulos, e isso não ocorreu nem antes nem depois desse fato, somente nesse fato aqui. O Senhor sopra sobre aqueles homens. Não sabemos precisar, irmãos, quantos homens estavam ali, naquela reunião. Quando fala essa palavra discípulo aí, irmãos, que está no texto bíblico, ela não é precisa ao informar se são apenas os 10. Judas já havia suicidado e Tomé não estava presente. Então estariam apenas os 10. Ou havia outros seguidores de Jesus no cenáculo, naquele lugar, naquele domingo pela manhã? A Bíblia não esclarece. Mas o fato é que os homens que estavam ali, irmãos, presenciaram um outro momento sobrenatural e único na vida do ministério do Senhor Jesus Cristo e no ministério deles. Eles receberam o Espírito Santo de uma maneira, irmãos, extraordinária, com o sopro de Jesus. É bom que entendamos, irmãos, que isto não se repetiu no ministério de Jesus, nem antes desse momento, nem depois desse momento. Foi exclusivo do Senhor Jesus Cristo aqui, exclusivamente nesse lugar. Então há um propósito. O medo já foi vencido, o temor já foi vencido, e agora os discípulos, irmãos, havia necessidade deles serem revestidos de autoridade. Por que autoridade? Porque João fala que eles estavam com medo. Esse medo precisa cair por terra, o Senhor precisa soprar sobre eles o Espírito Santo, que concede autoridade. Aqueles homens precisavam disso, porque a igreja, irmãos, a igreja precisa continuar marchando. Nada havia acabado, mas tudo havia sido transformado, e a vida segue no ritmo da normalidade. A palavra de Deus está sendo cumprida, nada de anormal está ocorrendo. No próximo slide diz assim: Deus continua no trono, reinando soberanamente. Ele continua sendo o Senhor da história. Deus não é pego por obras do acaso, porque é Ele quem escreve a história. A autoridade dos discípulos foi restaurada, porque a igreja de Cristo necessita marchar, necessita avançar, mesmo nos momentos de maiores dificuldades, irmãos.
mesmo diante dos medos, mesmo diante das incertezas, a marcha da igreja não pode ser contida. O Evangelho de Jesus Cristo necessita ser anunciado aos descrentes, e uma igreja com medo não pode fazer isso. Portanto, o medo precisa ser vencido. Por isso Jesus Cristo chega, se aproxima, se faz presente e diz: paz seja convosco, e sopra sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo, porque a marcha da igreja não pode cessar. A boa nova, irmãos, é que Jesus ressuscitou, vencendo a morte e libertando o homem dos seus temores, para que possa experimentar uma vida de plena paz somente em Jesus Cristo. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos. Em meio aos acontecimentos daqueles dias, irmãos, os discípulos foram tomados pelo medo e pelo silêncio. Eles estavam angustiados, perplexos, receosos e sem saber o que o futuro lhes reservava. É nesse contexto que o Senhor Jesus se apresenta de uma maneira maravilhosamente real, oportuna, pacificadora e proposital. Ele sempre está com seus filhos nos momentos de medo e angústia, porque sabe o quanto estamos sofrendo com as situações que nos cercam, e também conhece os limites que conseguimos suportar. Assim sendo, irmãos, Ele, no momento oportuno, se apresenta para nos pacificar a alma, referendar o nosso ministério, porque a Igreja de Cristo necessita avançar, mesmo em meio aos desafios que o mundo apresenta. A Igreja de Cristo, irmãos, marcha na autoridade concedida pelo Príncipe da Paz. Receba agora, meu irmão, em nome de Jesus, essa paz que somente Jesus Cristo pode conceder. Vamos a alguns textos bíblicos, como de costume fazemos, irmãos. O primeiro texto é Salmo 29, verso 11. Leiamos: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Observemos bem, irmãos, que esse texto de Salmo, capítulo 29, ele é coerente com a mesma mensagem de paz de Jesus para aqueles homens que estavam sofrendo terríveis dias, horas intermináveis de incertezas, porque o Senhor não se esquece dos seus filhos, o Senhor não se esquece de nenhum dos seus. Por isso, no momento oportuno, Ele deseja, como está fazendo isso nessa noite, oportunizando a sua paz àqueles que estão de corações aflitos. O segundo texto, irmãos, é Salmo 119, verso 165. Leiamos, irmãos. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Aquele que está em comunhão com Deus, aquele que está em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, pode sim, mesmo no meio dos grandes redemoinhos, vendavais e tempestades, irmãos, desfrutar da paz do Senhor Jesus. Mesmo no meio das nossas grandes lutas e dissabores, mesmo, irmãos, quando o vento sopra forte lá fora, todos os que são de Deus são por Ele guardados e abençoados com paz. O penúltimo texto, irmãos, é Filipenses 4:7. Leiamos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Faltou a letra R, né? Em Cristo Jesus. Observemos muito bem que quando Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos, irmãos, ele fala sobre a paz de Jesus, e ele fala que essa paz, ela vai além da lógica humana. Ele diz: e a paz de Deus, vírgula, que excede todo entendimento, vai além. A paz de Cristo é assim, irmãos. Como que pode uma igreja, como que podem os cristãos, mesmo no meio de grandes tribulações,
estarem em paz. É porque a paz de Deus, irmãos, ela é assim, ela é diferente da paz do mundo. A paz que o mundo dá, ela é passageira, ela não se estabelece, é uma névoa que de repente vai, passa rapidamente. A do Senhor permanece. A paz do Senhor de fato cura. A paz que o Senhor Jesus Cristo dá é uma paz abençoadora, irmãos, que transforma, ela não se ausenta, ela se estabelece. Por isso, ela não tem lógica, ela excede a compreensão humana. É uma paz diferente, irmãos, é uma paz superior. Ninguém tem para ofertar, é somente Jesus. Por isso Ele abençoa a sua igreja dessa maneira. Quantos não são os exemplos, irmão, de pessoas que mesmo no meio de grandes lutas que a gente não conhece, são pessoas que vêm para a igreja, que vão servir ao Senhor nos campos missionários, que vão ao trabalho mesmo com grandes dissabores, mas estão em paz, porque estão na paz do Senhor. É uma paz que vai além da compreensão humana. Essa é a bênção que só os servos de Deus possuem. O último texto da noite, João 14, 27. Leiamos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É a garantia do Senhor. Ele está dizendo, em outras palavras, quando eu lhe der essa paz, fique em paz. Não tenha medo, não tema, não tenha receio. Irmãos, aquela igreja estava passando por um momento muito difícil. Medos, receios, temores fizeram com que aqueles homens achassem que o local mais seguro do mundo era ali naquela sala, naquele lugar anônimo com as portas trancadas. Nada disso concedeu a eles paz. Paz, irmãos, não se consegue com uma tranca forte. Paz não se consegue, irmãos, com portas trancadas. Paz só se consegue quando nos entregamos a Jesus. Você que está presente nessa noite aqui, está se encontrando como aqueles discípulos, com medos, com receios, com temores, com incertezas, e você deseja nessa noite ser transformado. Se você deseja nessa noite que os seus medos caiam por terra, receba em nome de Jesus a paz do Senhor. Abra o seu coração, convide Jesus para tirar o seu medo e inundar o seu coração com a paz que somente Ele pode lhe dar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém.